Eu vendi mais de 5 milhões e eu ainda sou pobre. Eu comecei no digital lá em 2021. No final ali de 2023, eu tava com 30 mil reais na conta. E isso foi devido a 3 coisas. E tem 2 dessas coisas que todo mundo que vai te vender um curso nunca fala sobre isso, tá? E a terceira coisa foi um erro pessoal meu que eu vejo em todo mundo que quer ganhar dinheiro. E que me fez faturar 5 milhões e não lucrar tanto quanto eu poderia ter lucrado. E no final, ter que recomeçar, né? Se você acha que eu sou mentiroso, você pode ir lá no meu Instagram, ele vai estar aqui ó, aí em cima, fuçar lá nele que você vai ver. Eu já fui pra Dubai, já fui pra Bali, eu já recebi aquelas inúmeras plaquinhas de faturamento, eu já fui em eventos digital, já comprei mentorias, cursos caros de 10 mil. E não tem nem motivo pelo qual eu tá mentindo aqui pra você. Eu tô fazendo isso aqui pra te ajudar, cara, porque esse terceiro erro pessoal, eu não quero que você cometa. Você pode até pensar que eu sou idiota, mas, cara, eu não sei quando que começou, ou se você tem ou se você não tem essa vontade de ganhar dinheiro. Eu sempre tive vontade de ter mais, né? Mas essa vontade intrínseca de ganhar dinheiro e fazer as coisas pra ganhar dinheiro foi em 2016, quando eu fui na casa do meu avô. E a mulher dele cuidava de uma senhora lá, essa senhora acabou falecendo e deixou as coisas lá pros filhos, pros parentes. E ficou uns livros lá. E tava lá, não tinha internet, não tinha porcaria nenhuma pra fazer. Peguei, vou ler esses livros. O primeiro livro que eu li sobre ganhar dinheiro, essas coisas, foi As 10 Principais Diferenças entre a Classe Média e os Ricos. Eu li esse livro, tipo, rapidão. E, cara, quando você tem o primeiro contato com coaching, você fica muito motivadão, assim, vou ganhar dinheiro. Aí depois eu li um livro dessa mesma senhora que faleceu, que era esse aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária. Aí nesse livro aqui, e no outro também, eu notei uma coisa. Olha como é que a velha fazia. Ela sublinhava tudo. Ela não só lia por cima, ela realmente lia essa merda. Então se ela lia essa merda e morava num bairro nobre e tinha dinheiro, então mentalidade pode deixar uma pessoa com dinheiro. Então eu vou ganhar dinheiro com essa merda, eu vou ficar rico. A partir daí eu comecei a pesquisar a forma de ganhar dinheiro, né? Esse terceiro erro que eu falei, que veio intrínseco a mim, que eu não quero que aconteça com você, eu não percebi, mas esse erro começou a crescer em mim pra depois eu cometer esse erro mais à frente. Foi o quê? Eu comecei a arrumar celular, eu comecei a arrumar notebook, eu comecei a tirar conta Google de Android, de iCloud, de iPhone. Eu comecei a fazer coisas a mais pra fazer dinheiro. Isso me diferenciava das pessoas, porque quando eu trabalhava no Americanas, eu recebia R$1.200 por mês. As pessoas recebiam R$1.200 por mês. E eu recebia R$1.200 por mês, mais as coisas que eu fazia. Então ali eu já criei um senso de superioridade. Eu sou, por natureza, ou por conta disso, já arrogante e prepotente, e eu tenho que mudar isso. Mas teve um dia que aconteceu uma parada muito doideira. Talvez tenha passado por alguma coisa parecida. Eu tava voltando da Black Fraud, da Americanas, em um horário de pico, que eu tinha fechado a loja, acabado de trabalhar 12 horas. Tava voltando no busão ali, todo mundo fedendo, eu com o braço pra cima segurando, com um podcast do Jovem Nerd Azaghal no ouvido ali, não tava nem pensando na vida, tava só existindo. Aí de repente sinto um negócio gelado nas minhas costas, aí eu senti escorrendo. Algum líquido, né? Tem alguma coisa na mochila. Peguei, abri a mochila e era minha marmita, que tinha descongelado. Tinha esquecido de almoçar naquele dia, de tanto trabalhar naquela merda. Então pensei, cara, vou trabalhar nisso aqui por mais uns 10 anos, 8 anos. Talvez virar gerente pra ganhar 5 mil reais por mês. Talvez eu me destaque muito e vire distrital, então vou ganhar 10 mil reais pra fazer essa mesma coisa. Só que tem mais lojas ainda sobre a supervisão. Eu falei, cara, não quero isso aí não. Peguei, saí da Americana, já conheci o digital, já tinha tentado lançar algumas coisas, que nem eu disse. Eu fazia tudo que eu via que desse dinheiro. Só que acontece, a primeira coisa que ninguém fala quando vai vender um curso do digital pra você é o seguinte: os produtos morrem. Tá, mas como assim os produtos morrem? O que isso tem a ver com 5 milhões e eu ainda continuar pobre? Eu tinha feito um produto de relacionamento quando eu trabalhava na Americanas, eu tinha vendido 6 mil, tinha gastado uns 5 mil. Eu tinha dado R$1.000 de lucro. Pra quem ganhava R$1.200 por mês, já era, nossa, R$1.000 de lucro. Eu saí da Americanas, comecei a rodar só ele e ele parou de ser lucrativo. Então eu tive que lançar um outro produto. E ninguém fala que produto morre. Só que qual que é a parada? Imagine que você vende um chapéu com esse papelzinho. Você entrega na rua um monte de chapéu, aí tem lá o número. Só que depois que você começa a vender muito isso aqui, mesmo de longe, as pessoas vão ver a cor do papel e falar, nossa, aquele maluco tá vendendo um chapéu. E ele vai parar de vender. Aí o que você pode fazer? Tentar vender outra coisa ou vender a mesma coisa de outra forma. Que seria o quê? Você testar outros papelzinhos coloridos, né? Ou um outro produto, né? Então, em vez de vender chapéu, vender sapato. Para cada produto que você vai vender, para cada variação do mesmo ou um produto novo que você vai vender, você vai gastar. E o que acontece? Às vezes você vai testar 1, 2, 3, 4 produtos e nenhum vai ser lucrativo. Aí você vai ter que testar um outro produto. Esse também não vai ser lucrativo. Aí você vai ter que testar outro. Não vai ser lucrativo. Aí você vai ter que testar outro. Para depois
próximo a ser lucrativo. E ninguém no digital fala isso aí. Eles falam que é como se você fosse lançar um único projeto e ele fosse ser lucrativo. E mesmo se esse projeto for lucrativo, ele vai morrer em algum momento. A não ser que você construa a marca, que você construa tipo, uma marca Swarovski, ou se você tenha um rosto muito conhecido e seja o Toguro para vender o sabor energético. Mas aí é outros 500. Nós estamos falando de promessa de ganhar dinheiro relativamente fácil. Essa é a primeira coisa que ninguém fala. Então, saí da Americanas ali, eu tinha esse projeto, eu tive que lançar outros. Eu lancei um de celulite, aí eu lancei um de emagrecimento, aí eu lancei um de queda de cabelo. Esse de queda de cabelo foi lucrativo, mas eu tava quase quebrando. Esse de queda de cabelo, ele vendeu por uns 3 meses ali e foi lucrativo. Só que dele morreu, daí eu tive que fazer várias versões dele pra ele voltar a vender. No final de 2021, eu tinha vendido já 1 milhão e um pouquinho, e eu tava com quase 200 mil na conta. Ou seja, vendeu 1 milhão pra estar 200 mil na conta. Por quê? Por conta daquilo que eu expliquei. Eu tive que testar vários projetos, às vezes do mesmo, só que eram vários projetos até um ser lucrativo. Só que tem uma pegadinha nesses projetos que era um erro mental meu, que eu vou te falar. Mas antes disso, tem uma coisa que a galera que vende curso não fala. Que é o quê? Não é você pegar e abrir a porcaria do notebook na praia e ganhar dinheiro com o notebook na praia. Não é tão fácil. Como assim? Imagina que pra fazer cada um desse aqui, pra vender na internet, cada papelzinho desse aqui, você tem que fazer uma pesquisa de público, né? Pra você entender quais os chapéus que estão na moda, quais os estilos de chapéus, quem que é os seus concorrentes de chapéu, o que eles estão fazendo. Então só isso aí já é uma função. Aí depois você tem que escrever. Esse é o trabalho do copywriter. O que o copywriter faz? Ele vai lá, cria todo o plano do marketing e os textos que vão convencer as pessoas a comprarem o seu chapéu. Aí depois você tem que fazer os anúncios. O que são os anúncios? É o vídeo da pessoa, né? Vai chamar você para clicar no Saiba Mais e acessar um site. Esse é o anúncio. Provavelmente você vê isso aí todo dia. Então você tem que pagar alguém para fazer um vídeo desse. Fora editor, né? Só aí já vai o quê? Umas 3, 4 funções? Depois disso, você vai ter que pagar alguém para fazer um site. Ou você vai ter que fazer um site. E esse site vai ter que estar confiável e vai ter que estar com uma copy que convença a pessoa que aquele site, ela pode colocar os números de cartão de crédito ali. Que é a primeira vez que ela vai ver, já vai colocar o número de cartão de crédito. Tem que convencer ela de que não é sacanagem também. Além disso, você vai ter que ter um vídeo que convença a pessoa que vale a pena comprar aquilo ali. E além disso, você vai ter que ter o conteúdo para entregar para ela. Você vai vender o quê? Vai vender um e-book? Você vai vender um curso? Você tem que ter aquilo pronto para entregar para ela. Ou seja, para cada um desse aqui, você vai ter que fazer tudo isso. Então, ninguém fala que não é fácil de fazer e dá para fazer sozinho, dá para fazer tudo com IA. Quem fala que dá para fazer tudo com IA é mentira, porque eles estão vendendo curso com o rosto deles e ensinando a mexer com IA. E não tem como fazer tudo com IA. Ainda não. Talvez no futuro tenha, talvez, mas ainda não. Então, essa é a parada. Por quê? Acontece, 2021 eu ainda fiz dinheiro, né? Eu juntei 200 e poucos mil. 2022, eu comecei a trabalhar que nem um condenado, 12, 16 horas por dia. Pensei, tá, se eu tenho que lançar 10 projetos para um dar certo, então eu vou lançar 20 que eu vou ter 2 dando certo. Só que não é assim que funciona, principalmente quando tem todas aquelas funções para fazer. E cada ano fica mais difícil de acertar um projeto. As pessoas percebem que é um projeto sem rosto, que é um projeto feito relativamente simples demais. Cada vez mais elas vão querer ter um rosto atrelado àquilo ou uma marca. Por isso que tem bijuteria e tem Swarovski, sendo que às vezes as duas são aço cirúrgico, mas Swarovski tem mais valor do que a bijuteria. Então, primeiro, faturamento não é lucro. Só para resumir até agora, para eu falar sobre o principal erro pessoal que me fez faturar tudo isso e não ficar rico, a primeira coisa que a galera não fala quando vai te vender o curso é que os projetos morrem, os produtos morrem, você vai ter que lançar vários. E o segundo é que não é tão simples. Na verdade é simples, é que não é tão fácil. Então são várias funções. É como se fosse uma empresa inteira de várias coisas que você tem que fazer e você quer fazer sozinho. Não é humanamente impossível, porque eu já fiz isso por muito tempo, mas é muito, muito, muito difícil, muito desgastante. O erro que eu cometi durante muito tempo foi o quê? Eu fazia muitos projetos assim, só que por eu ser meio arrogante, que eu tinha contado antes, de fazer mais dinheiro que a maioria da galera que eu conhecia, eu também era assim aqui. Vamos supor que eu tinha que fazer 10 projetos para um ser lucrativo. A galera tinha que fazer 30 projetos para um ser lucrativo. Só que qual que era a minha parada? Vender chapéu e sapato dava dinheiro, mas eu queria vender o chapéu porque o chapéu dava 3 vezes mais dinheiro. E o sapato, como só dava uma vez de dinheiro, vamos dizer assim, eu descartava ele. Então é por isso que eu tinha que testar 10, 20, 30 produtos. E eu recebi uma chamada de um moleque de 14 anos, porque ele pegou e falou, cara, você tem um produto 1 te dando 20% de lucro, tem um produto 2 te dando 50% de lucro, você tem um produto 3 te dando 40% de lucro. E você está fazendo mais um produto porque você quer um produto que tenha 90% de lucro. Você é idiota. Eu tenho 14 anos, vendo um produto de R$29, eu tenho, acho que era 25% de lucro, tô vendendo X mil, eu lembro que ele tava tirando 20 e poucos mil de lucro no mês, lucro líquido, né? Eu sei menos de qual que você, eu sou mais novo que você, e mesmo assim eu ganho mais dinheiro que você, porque você tá sendo
sendo arrogante. Eu falei, putz, é verdade, cara. Aí eu já tinha faturado uns 4 milhões e alguma coisa. E eu tava com quanto no caixa? 30 mil. Por quê? Porque eu tava focando nisso. Eu vou encontrar o produto mais lucrativo que tem. Porque eu era idiota. Eu queria achar um produto que colocasse 100 reais e voltasse 900. Sendo que não precisava disso. Por conta de arrogância. Cara, por mais que você é muito bom em alguma coisa, não seja arrogante. Porque a arrogância precede a queda. E eu descobri isso da pior forma. Aí em 2024 eu fiz amizade com esse cara, fiz amizade com o amigo dele, a gente fez sociedade, a gente vendeu uns produtos do ticket barato, que nem ele vendia, que era R$29. Aí eu lancei uns projetos com um especialista. Não tive uma experiência muito boa com especialistas, porque especialista é tão mais arrogante do que eu. Que às vezes o cara acha que aquilo vai dar certo porque tem o rosto dele, não por conta de um marketing que vai convencer as pessoas a comprarem aquele produto. Porque antes do marketing ele era só mais um fazendo conteúdo na internet. É muito complicado trabalhar com especialista. Mas se você conseguir, é extremamente lucrativo e a longo prazo, diferente de um projeto que você tem que ficar refazendo toda hora. Mas aconteceu uma parada que eu acho que foi bom acontecer. Eu peguei a grana que eu tinha ainda e falei, cara, eu vou focar na parte mais importante que eu percebi que eu tenho a predisposição. Que é que nem eu falei, a cópia é o que convence todo mundo a comprar aquilo. E eu era muito bom. De 10 projetos que eu fazia, um era extremamente lucrativo às vezes, só que a maioria tinha lucro. Não tão bom quanto eu queria, mas tinha lucro. Diferente da outra galera que fazia 10, 20, 30 projetos, pra um ser 20% de lucro e a pessoa viver com aquele projeto. Sendo que eu descartava quando não dava acima de 60%, 70% de lucro. Isso eu tô falando números fictícios, só pra dar uma ideia na tua cabeça. Aí eu comecei a focar nisso. Daí eu comprei uma mentoria de 10 mil, entrei num close friend de 3 mil, comprei curso de 2 mil, tudo focado em copywriting, que é a arte de... A galera não gosta de falar, mas é você manipular a pessoa a tomar uma decisão. Por exemplo, quando você clicou nesse vídeo, você foi manipulado através de um título, criou uma curiosidade na tua cabeça, e essa curiosidade foi implantada por mim. Então eu te manipulei a clicar nesse vídeo. Copywriting é isso. Quando eu tava na mentoria que eu falei que eu paguei 10 mil, eu fiz um projeto lá pra vender no Nutracêutico. Na época eu já tava com uns 18, 20 mil de caixa, por mais que eu já tinha faturado 5 milhões. Só que eu tinha feito um projeto pra venda de Nutracêutico. Eu tinha feito a copy, né, como um todo. Só que eu não tinha grana. Eu sabia que eu poderia testar aquilo, mas seria um all-in, né? Ou testa aquilo e ganho muito dinheiro, ou testa aquilo e vou literalmente quebrar. Eu falei, não vou fazer essa merda. Tentei achar as pessoas que tinham lá no grupo, falei, tem isso aqui, bora investir, investe e eu fico com uma porcentagem. Aí eu achei um cara que fez isso. E esse cara investiu e deu bom logo de cara, assim. Começou a vender 6 mil, depois 10 mil, depois 20 mil, depois 50 mil, com uns 3 meses vendendo 50 mil. Só ali já vendeu uma paulada. Só que eu tinha uma porcentagem baixa, uma porcentagem extremamente baixa. Só que deu pra eu juntar uma grana, eu juntei uns 100 e poucos mil. Isso no final 2023 ali. Sem fazer quase nada. Porque daí eu tinha tempo pra fazer outros projetos, que também me deu lucro. Eu dormia e acordava com comissão. Então, aquilo foi ótimo pra mim. Até começou 2024, ainda recebi mais umas comissões perante aquilo e voltei a tentar lançar projeto. Sendo que eu já tinha encontrado uma coisa com um esforço baixo e que me dava um dinheiro, que era copyright, mas eu tentei lançar mais projetos. E de novo, eu consegui ter lucro naqueles projetos, por mais que agora eu já tinha mentalidade do tipo, tá me dando 20% de lucro, ou tá me dando 90% de lucro, ainda é lucro, então eu vou manter. Mas não me dava tanto lucro quanto eu queria. Eu falei, isso aqui tá me desgastando demais, não tá me dando tanto lucro quanto eu posso tirar. Aí eu chamei aquele cara da mentoria que eu tinha pagado, falei, cara, você não conhece alguma empresa aí pra me indicar de copyright? Ele já me conhecia, já sabia da minha capacidade, ele falou, cara, vem trabalhar comigo agora. Eu falei, vambora, não discuti nem nada. Eu falei, isso aqui é tão fácil que parece idiota, porque, que nem eu falei, eu tava acostumado a trabalhar 12, 16 horas por dia, fazendo tudo. Aí, de repente, eu entro só pra ser copywriter, eu tenho que escrever 5 anúncios por dia. Às vezes eu trabalhava 2, 3 horas no dia. Então eu fazia 5 anúncios por dia pra ganhar 70 mil de comissão e 12 mil reais de fixo. Não comecei assim, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Tem uns 5 meses, 6 meses que eu tô fazendo isso. Ó, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui tem todas as datas. Desde setembro, recebi o primeiro salário. Aí eu já ganhei a comissão de 4 mil. Aí depois outro salário. Agora eu tô recebendo, você pode até ver aqui, ó, 12, 20 salários. Recebi 5 de março. Fora as comissões em dólar, que eu vou mostrar aqui, ó. Ó, vou até atualizar aqui pra você ver, ó. Fora na Payoneer aqui, ó, que eu recebo, né, em dólar, desde dezembro, deixa eu colocar aqui, agosto, até que hoje, até dia 9, o pagamento recebido. Fora, e agora eu tô recebendo em dólar as comissões. Então aqui tem a comissão de 2 mil dólares, 14 mil dólares, 12 mil dólares, 1.500 dólares, 8 mil dólares. Isso nos últimos 4 meses, 5 meses. Eu faço a mesma coisa praticamente do que eu fazia antes, né? Só que é eles que gastam. Eles me contrataram como copywriter pra fazer isso. Eu não gasto R$1, ainda ganho um fixo alto, né? Comecei ganhando fixo de 8,
muito, mas eu acertei, como eu disse, eu sou muito bom, por isso que eu era arrogante. Eles já me subiram. Faturo bastante com eles e eles ainda me pagam uma comissão em dólar, porque é uma empresa americana. Essa talvez seja a melhor oportunidade desse ano e talvez da década para juntar dinheiro fácil, para ser uma profissão muito boa que pouquíssimas pessoas falam, porque é uma mina de dinheiro. E é muito mais fácil e simples do que lançar projeto. Você pode lançar um projeto, você pode lançar um low ticket, você pode lançar um PDF. Pode, vai ser lucrativo? Vai. Mas isso aqui é muito mais fácil. Você precisa estudar, você precisa correr atrás, você precisa achar uma empresa boa. Só que, cara, se você achar, é muito fácil ganhar dinheiro. Porque o que eu mostrei ali, não tem que tirar nenhum valor, tem que tirar só imposto. O restante é meu, eu não gasto R$1. Em questão de ganhar dinheiro a curto prazo, é a melhor forma que eu achei. Com o mínimo de esforço possível. É a melhor forma que eu achei. Eu tenho que escrever 5 anúncios por dia. 5 anúncios por dia. Às vezes eu pego a demanda 6 horas da manhã, dá meio-dia eu já terminei a demanda. Porque é 5 anúncios por dia. Antes eu tinha que trabalhar 12, 16 horas por dia pra faturar 200 mil e no final sobrar 30 mil pra mim. Que eu teria que lançar mais 2 projetos depois de uns 2 meses, porque esse projeto ia morrer. Então, pra mim, essa é a melhor oportunidade. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mais explicativo, mostrando certinho o que é copywriter, o que você precisa estudar, como que você pode arranjar emprego nisso, aonde que você deve procurar e como que você pode ser bem pago nisso. Então, se você quer ver o próximo vídeo falando sobre isso, se inscreve. E se eu puder te passar um resumo desses conselhos que eu dei nesse vídeo, seria: não condene as pessoas, condene o jogo e aprenda a jogar o jogo. E não seja arrogante. Por melhor que você seja naquilo, não seja arrogante. Isso me custou muita grana. O último, cara, aprenda a ser copywriter. Aprenda a ser copywriter. É uma puta oportunidade que vai te dar muito dinheiro a longo prazo e vai me agradecer por isso, tá? Se inscreve aí se você quiser ver o próximo vídeo que eu vou falar exatamente como é que você pode trabalhar com isso.